Boa noite para vocês que vieram, que chegaram. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Pedir que você feche seus olhos para nós orarmos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te bendizemos nesse fim de tarde, início de noite. Agradecidos por esse momento, por esse espaço, por essa estrutura, porque aqui nós podemos olhar para a Tua Palavra, estudarmos e queremos nos aproximar o máximo da vontade do Senhor para vivermos como igreja, de acordo com a proposta que a Sua Palavra tem para cada um de nós. Nós oramos assim, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou pedir para que o Tiago passe a página 1 e 2 para vocês, e o nosso irmão Renan, vou pedir que ajude também, e fique com a página na mão. Você já vai receber a página 1 e 2. A 2 nós vamos deixar para um segundo momento, onde você e eu vamos escrever um pouco, exercitarmos. E a 1 nós vamos continuar a partir de onde paramos no domingo passado. Se você não tem caneta, já sinaliza aí para o Tiago arrumar uma caneta para você. Ok. Então você, de posse da sua folha, eu peço que você me acompanhe aí no nosso tema, lembrando que nós estamos trabalhando o tema da igreja, repensar e ressignificar. A própria expressão repensar já deve gerar curiosidade em alguns, inquietação em outros, porque de repente as pessoas imaginam que já está tudo pronto, ou deveria estar tudo pronto, e de que não tem mais nada para ser repensado e acertado na igreja, e é aí que nós nos enganamos. Por isso nós estamos tendo esse desafio de repensar e ressignificar a igreja. Então, retomando aí a aula de onde paramos no domingo próximo passado, página 2, como eu imaginava que alguns não iriam trazer a página 2 hoje, mas se você trouxe, legal. Mas usa essa página 1 de 2 que eu te dei hoje, porque eu fiz novas inserções, coloquei mais informações, juntamente com aquilo que já colocamos na aula passada. Então, continuando de onde paramos, nós vimos a importância de nós meditarmos, de nós refletirmos. E aí nós colocamos uma meditação, uma reflexão que venha a ser feito do jeito certo, na hora certa, e comprovadamente vai resultar em aprendizado. Eu coloquei aqui embaixo, nesse ponto 1.1, a reflexão para que eu e você já possamos ressignificar a partir de hoje. E eu sei que essa talvez seja uma das grandes dificuldades de boa parte no meio evangélico, ou no meio religioso, como um todo. Quando eu coloquei no ponto 1 aqui, meditação e reflexão, acompanhe comigo aí que vão ler. Ressignificar a ideia do ambiente igreja, que é mais que ver, ouvir, viver o serviço religioso, é também um ambiente de reflexão, de aprendizado. O acadêmico não está apenas nas escolas semanais, mas também na igreja. Então, assim, a tua postura denuncia de fato a tua visão. Não é que eu estou olhando aqui e julgando, não. É que de fato a postura de cada um de nós revela aquilo que de fato nós pensamos. E a maneira como nós pensamos, a gente age. E quando eu coloquei nesse primeiro ponto aqui, essa questão de ressignificar o ambiente em qual eu e você nos reunimos, a escola religiosa, e aqui eu digo em todo e qualquer segmento religioso, que eu e você fomos alvos, que eu e você aprendemos, embora a gente venha trabalhando nisso já há algum tempo para cá, a escola que nós temos religiosa é: eu vou à igreja, que é aquele prédio que eu chamo de igreja, porque lá vai acontecer um serviço religioso.
Então eu vou lá, porque lá Deus vai estar presente, e aí lá haverá um sacerdote que vai pregar a palavra, que vai orar por mim, que vai me abençoar. Lá haverá um grupo de música que vai me ajudar a cantar, ou que vai cantar e eu vou observar. E lá eu vou então ouvir, me sentir bem, e depois eu vou embora. Essa é a ideia inegável que o meio religioso passou para você e para mim, tirando totalmente a questão acadêmica. Não, mas a nossa igreja, ela adota o sistema de escola bíblica dominical. Ok, mas mesmo na escola bíblica dominical, ainda as pessoas, a maioria vem, não digo mais todos, graças a Deus, mas a maioria ainda vem na escola bíblica dominical para aprender uma história ou outra da palavra de Deus, e porque é um dia a dia na escola dominical, então é o dia do Senhor, eu tenho que ir lá. E aí dicotomiza essa questão do ambiente espiritual, acadêmico, e aí as pessoas acabam pensando aquilo que lhes foi imposto. Não, igreja é lugar de espiritualidade, igreja é lugar da gente ouvir uma mensagem, ter os nossos problemas resolvidos, de sentir Deus, ter o toque de Deus. Igreja não é lugar para estudar, não é lugar para pensar, não é lugar para refletir. Isso aí é para o academicismo, isso aí é para a vida secular, isso aí é para outro lugar. Você foi criado assim e eu fui criado assim. Isso em qualquer sistema religioso. O aspecto qual é? É que a igreja, ela é, assim como ela sempre foi, ela nasceu com essa proposta. Um ambiente onde nós buscamos desfrutar a comunhão, onde nós buscamos louvar e adorar a Deus, onde de fato a palavra de Deus vem ao nosso encontro, onde nós oramos, mas também estudamos, e tudo isso tem que ser pensado, refletido. Não é apenas uma ida ao templo passiva, onde eu vou como assistente. Eu não posso viver essa passividade. Então, a primeira questão que eu e você precisamos ressignificar é esse aspecto de ambiente de igreja. Qual é a minha visão de igreja? Qual é a minha visão de reunião desse povo de Deus? Não é lugar para estudo, não é lugar para reflexão, não é lugar de academicismo. Esse tem sido o grande engodo, o grande engano da maioria dos religiosos. Isso você vai em qualquer meio religioso. A maioria vai na expectativa de ouvir, de apreciar e de receber algo pronto. Não vão predispostos para reflexão, não vão predispostos para pensar, não vão predispostos para o estudo. Por quê? Porque igreja, religião, a concepção que foi passada é outra. Não é lugar de ficar colocando a massa cinzenta para funcionar, para refletir, para pensar. Então, o seu comportamento, o meu comportamento denuncia de fato que a gente concebe esse espaço, denuncia de fato que a gente concebe esse momento, essa reunião. Por isso que a gente tem sido insistente na questão do escreva, anote, grave, para que depois você possa refletir, para que depois você possa pensar, para que então você possa de fato aprender. Porque nesse espaço de aula, ou em qualquer outro espaço de estudo, não se aprende, se entende. A princípio entende-se o conteúdo, vai aprender depois. E por isso que nós trouxemos no domingo passado aquela visão de neuroeducação do professor Pierre, falecido já em 2017, mas alguém que entendeu dentro da questão física, a questão da educação, do funcionamento do cérebro, como que a gente aprende, E a prova é que nós temos assim, por exemplo, quantas vezes você e eu já lemos a Bíblia Sagrada? Ok? Você aprendeu tudo que você leu? Eu tenho certeza que não tenho dúvida. Mas aquilo que você estudou da Bíblia Sagrada, se de fato estudou do jeito certo, na hora certa, você aprendeu. E isso você nunca mais esquece, porque você aprendeu. O que acontece então no meio religioso, em particular no meio evangélico? As pessoas elas estão sempre lembrando a história,
mas ela tem que ter um lampejo, ela tem que ter um start, algo que puxe na memória dela aquilo que ela ouviu um tempo atrás. Um exemplo bem claro. O pastor vai pregar hoje um texto conhecido na hora do culto. Vou deixar para falar na hora do culto. Talvez algumas pessoas vão fazer o que já fizeram outras vezes, que eu abri textos que eu já preguei, enquanto eu venho com uma mensagem diferenciada, com ênfase diferenciada. Aí conforme fala o texto, tem aquele crente mais experiente assim, que ele diz: ih, esse texto aí eu já ouvi 2, 3 pregações, já. O que vai sair daí? Mas se de fato sentar com a pessoa e ver o que ela consegue explicar dali, o que de fato ela aprendeu ali, e aí há sempre a necessidade de uma repetição para que ela possa voltar a ouvir, lembrar, e talvez aprender se ela for estudar depois, né? Uma experiência muito prática também, por exemplo, se a minha filha chega em casa hoje com o ensino médio que ela está cursando no 1º ano, e ela chega para mim e fala assim: pai, estou com dificuldade em biologia, eu já coloco a mão na cabeça e falo: vixe, estou enrolado, porque foi o meu calcanhar de Aquiles na época do ensino médio. Biologia é aquela disciplina que eu estudei para passar de ano. Eu não estudei para aprender, eu estudei para passar de ano. História eu já estudei para aprender, eu estudei mesmo, né? Já gostava, desde aquela época. E aí ela fala para mim assim: você pode me explicar a questão das células? Eu tenho uma vaga lembrança que eu tive essa disciplina lá, mas eu só tenho vaga lembrança. Eu vou ter que voltar ao livro, ou à apostila. Ou ela chega com uma dúvida em trigonometria, a questão da matemática. Eu estudei isso aí no ensino médio. Só que eu lembro o que é trigonometria? Lembro nada, porque eu estudei para passar, eu estudei para aprender. Então eu vou ter que voltar e olhar para o livro, ou para a apostila. Essa é a verdade. Na nossa caminhada, na nossa vida, nós mais estudamos para cumprir tabela, mais estudamos para passar de ano, ou na hora do CRIP para fazer um concurso, mas poucos estudam para aprender. E na questão da igreja, a mesma coisa. Na questão da igreja, a mesma coisa. E é isso que eu e você precisamos repensar e ressignificar. Sabe por quê? Porque senão daqui 5, 10 anos, um outro pastor vai voltar ao assunto de falar que templo de prédio não é igreja, que o sacerdote exclusivo não existe mais. E aí você vai ficar: é mesmo, não é, como é que é? Porque, eu já ouvi isso faz 10 anos, mas se você só ouviu a aula e você não estudou, você vai ter que ouvir tudo de novo, vai ter que talvez tentar aprender de novo, ou se ele vier com uma fala totalmente diferente, pouca base você vai ter para sustentar o que talvez você pense que estudou ou participou da aula. Então a aula que nós demos domingo passado, e nós ensinamos esse ponto, eu estou voltando aqui, é algo muito sério para que eu e você façamos valer a nossa vinda aqui, façamos valer o nosso tempo, onde nós nos propomos a entender a Bíblia, para depois nós aprendermos no nosso estudo em casa. Por isso eu coloquei aí o ponto 1, 2, na página 1, é necessário meditar e refletir do jeito certo. Tem que meditar e refletir do jeito certo, tem que respeitar o ritmo do cérebro. Eu não vou demandar tempo agora aqui, porque a gente já falou desse ritmo circadiano do cérebro, a aula passada e aulas anteriores. Mas eu deixei uma notinha de rodapé, para depois você poder olhar com mais tempo na sua casa, de respeitar, né? Mas de uma forma bem resumida. Não adianta eu e você pegarmos determinado conteúdo, seja ele qual for, e nos dedicarmos a estudarmos durante uma semana 10 horas por dia, daquele jeito maluco, achando que vai aprender, se eu não entender e não respeitar esse ritmo circadiano do meu cérebro, onde a gente tem que estudar meia hora ou no máximo 1 hora, para intervalo de 10 minutos, depois volta, estuda mais meia hora, 1 hora, para, intervalo mais 10 minutos. Por quê? Porque as correntes elétricas do cérebro precisam desse tempo. Porque senão você vai ter 15, 10 horas de estudo diário, chegar no final do estudo, nossa, não lembro quase nada, eu estou cansado. Por quê? Porque estou errado. Não, mas estudei muito, estou errado. Por isso que nós trabalhamos bastante isso na aula passada e voltamos aqui, que o importante é estudar pouco, todo dia. Não é estudar muito de vez em quando, é estudar pouco, todo dia. E isso vai te ajudar, isso vai me ajudar de fato a aprender. Mas já falamos bastante sobre isso. Caminhando. Estudar na hora certa. 1.2
8.3, após a aula em loco, ou seja, aqui, presente, ou EAD, porque hoje, ou seja, de algumas décadas para cá, mas mais hoje, cada vez mais forte, o ensino, a educação à distância, que tem o seu valor, quando necessita de maior disciplina ainda daqueles que vão fazer curso por EAD. Na hora certa, após a aula, revivida na gravação, antes de um período longo de sono. Nós falamos isso semana passada, pouquinho, adentrar um pouco mais aqui. O ritmo circadiano do nosso cérebro, todo o conteúdo que eu e você recebemos, ele vai digerir isso num período de 24 horas. Isso é comprovado cientificamente. Não adianta discutir mais com isso. Já teve cientistas que receberam um prêmio Nobel por isso. Então, durante aquelas 24 horas que você recebeu, o cérebro vai processar. Ou você revisa isso nesse período, ou você vai perder tudo isso. Você vai necessitar de uma nova aula depois. E dentro desse aspecto é que a gente colocou aqui, antes de um período longo de sono. Eu falei no ano passado, né? Eu sei que talvez essa é uma utopia impossível de achar que a maioria vai chegar, ou uma minoria vai chegar em casa hoje, depois do culto, e pegar a aula para rever, pegar a anotação do sermão para rever. Né? Acho que seria talvez uma grande ilusão esperar que a maioria faça isso. Gostaria que não fosse. Mas por quê? Porque a gente foi habituado a isso. Recebe informação, não reflete, não aprende. E aí a dica que nós demos é aproveitar a bênção do nosso irmão presbítero Roberto, que grava a aula e grava o culto todos os domingos. Então você vai no YouTube lá para terça-feira e você abre lá o canal da igreja, fala: eu não fiz a revisão ontem à noite, foi embora, então agora eu vou ouvir de novo a aula, vou ouvir de novo a mensagem, se quiser aprender, e vou refletir antes de dormir hoje. Quando fala antes de uma noite de sono, e eu coloquei a questão do sono aí na notinha de rodapé, para você ver, essa eu peço que você olhe comigo, a notinha de rodapé mais abaixo, diz assim: o sono, além de ser um momento extremamente relaxante, é um processo vital para nosso organismo. Sem ele, nosso organismo passaria a apresentar problemas graves, com prejuízo à capacidade de memorização, cognição, e aí vai. Eu não vou entrar na questão física, até na questão de engordar. Quem tem sono horrível são as pessoas mais propensas a engordar. Até para dormir emagrece, né? Mas eu vou me restringir aqui na questão da educação. Você pode fazer tudo. É um conjunto, a vida não é simples. A questão ela é mais ampla. É necessário fazer essa revisão antes dessa noite de sono. Por quê? Porque a hora que você dormir, quando você chegar ali naquilo que chamam de quarta ou quinta fase do sono REM, que é a mais profunda, o circuito elétrico do seu cérebro vai puxar de uma parte do cérebro, que aquela informação que você recebeu na aula, aquilo que você entendeu, outra parte do cérebro vai puxar e vai gravar para você enquanto você dorme, enquanto eu durmo. Olha que maravilha, como Deus fez perfeito as coisas. Perfeito que Deus fez. Só que para o cérebro puxar, eu tenho que ter feito essa revisão antes de dormir. Porque se dormir sem a revisão, o cérebro não tem que puxar, vai jogar fora. Deleta, esquece. Então é importante você e eu considerarmos isso. Zelando, ponto 2 aqui, né? Zelando para ter noites /dias bem dormidos. Eu coloquei /dias porque aquele que trabalha à noite vai dormir de dia, então ele tem que considerar essa questão do fuso horário de cada um. Mas precisa ter também um bom momento de sono. Gente com sono perturbado sofre em várias áreas, principalmente na área do aprendizado. Então, antes da noite de sono, é importante você fazer isso, é importante que eu faça isso. Hoje eu não vou fazer, porque eu ouvi muito, eu quero chegar em casa, eu quero ir na pizzaria, quero ir no lanche, eu vou assistir Fantástico, Record, não sei o quê. Ok, então ouça a gravação durante a semana, mas antes de dormir, depois da gravação, faça a revisão. Teve um aluno que perguntou, e esse professor que eu coloquei a aula passada, ele disse assim: mas professor, eu estudo de manhã, eu só vou dormir à noite, à tarde eu não trabalho, eu posso fazer a revisão depois de dormir um pouquinho? O professor fala assim: se for pouquinho. Porque se for para dormir igual um urso, não adianta. Um pouquinho, isso comprovadamente é de 15 a 20 minutos. Chegou do aprendizado,
É 15, 20 minutos de cochilo e sono para dar aquele descanso no cérebro. Ainda o que recebeu de informação e compreensão lá na aula, não perdeu. Mas é 15 a 20 minutos. Se quiser hibernar 2 horas da tarde, esquece, já foi. Vai ter que fazer aula no outro dia. Por isso que os alunos, hoje ainda, tem que ficar pai e mãe pressionando. Vai ter prova, semana de prova. Vai estudar, criatura. Vai estudar, abençoado. Já decorou? Vai lá, vai estudar. O maior dilema. Eu não sei quantos assistiram o Globo Repórter, sexta-feira. O rapaz que passou em 5 faculdades de medicina. Tem gente se matando, fazendo trocentos cursinhos, não passa em uma. O cara saiu do ensino médio, sem cursinho, foi direto, prestou e passou em 5 universidades de medicina. Em uma delas ele passou em primeiro lugar. Oh, ele é um excepcional. Não, ele é um estudante. Só isso. O cara decidiu estudar. O cara, ele conseguiu levar os 3 anos do ensino médio com uma metodologia que ele arrumou, de colocar os bloquinhos na parede, mas com certeza aquilo era a revisão do pós-aula, e era antes de dormir que ele fazia aquilo. É comprovado. É comprovado. Eu falo para alguns adolescentes e jovens assim: você quer não ter que estudar para a prova e ir bem? Como que é isso, pastor? É mistério, é milagre? Não. Vai deixar a preguiça de lado, estudar todo dia um pouquinho. Faça a revisão todo dia. Você não vai precisar estudar para a prova, querido. Não precisa estudar para a prova. Faça a revisão todos os dias daquilo que você ouvir da palavra de Deus, antes de dormir, antes de uma noite de sono profunda, que no outro dia você vai de fato ter aprendido aquilo. E aí as provas da vida que virão sobre você, virão e vêm sobre Bia cada dia da nossa existência, nós vamos passar de ano tranquilo, vencendo as provas. Porque a gente aprendeu. A gente fez revisão daquilo que a gente ouviu e entendeu na palavra. Então, aprender é diferente de entender. Aqui eu e você, no máximo, entendemos. Isso se prestar atenção e acompanhar e anotar. Porque senão esquece, nem entender vai entender. Nós vamos aprender depois. A nossa revisão. Nossa revisão. Ponto 3 aqui. Nem toda a informação é verdade, mesmo que venha da fonte da verdade. Parece contraditório isso que eu coloquei aqui, né? Mesmo que venha da fonte da verdade, aí eu coloquei entre parênteses, Bíblia Sagrada. Mas como assim, pastor? O senhor não abriu a Bíblia? Não leu a Bíblia? Então eu tenho que acreditar que o que o senhor leu e falou é verdade. Só que não. Não. Porque Atos 17:11, os crentes de Beré já nos ensinam isso. E esse negócio a gente sabe de cor, já, né? De todo que repetiu, não é nem porque fez revisão em casa. Mas essa repetição que a gente faz aqui na igreja. O que diz lá em Atos 17:11? Eles iam conferir. Os crentes de Beré, diferente dos crentes da igreja de Tessalônica, não ficavam ouvindo lá assim. Eles iam conferir depois. Vamos ver se o que Paulo pregou aqui, vamos ver se o que Paulo ensinou de fato está nas Escrituras e como está nas Escrituras. Então havia esse cuidado já. Esse cuidado já existia lá. Então esse cuidado eu e você precisamos ter. Pastor, o senhor não está trabalhando a questão de repensar a igreja? Sim. Pastor, o senhor não estava ensinando para a gente que a época do tabernáculo, do templo, da sinagoga já foi, depois passou pelas as igrejas nas casas, e depois o senhor chegou na Basílica e templo romano e parou? Não era isso que o senhor estava estudando na EBD? Era não, é. Mas o que tem a ver então todo esse tempo que o senhor falou com essa aula de domingo passado com a de hoje? Para que eu tenho que saber isso? Para que de fato eu não faça de conta que estou ensinando e você faça de conta que está aprendendo. Para que de fato você entenda que revise em casa e aprenda. E aprenda. Porque eu valorizo o seu tempo. Você saiu de casa, está frio, gente. Você saiu da sua casa no frio e veio aqui para uma EPD. Então eu tenho que valorizar esse tempo que você veio aqui. Eu tenho que dar uma dica para você de como que você tem que fazer valer esse tempo. É por isso. Por isso que eu estou fazendo isso. E é essa seta que eu coloco aqui antes de nós irmos para a página 2. Esse cuidado nos ajudará a fazer valer a nossa dedicação e aprendizado de fato, nos preparando para as constantes novidades teológicas e ou retrocessos, que é a questão do palimpsesto. Há uns 2, 3 meses atrás eu expliquei essa questão do palimpsesto, mas talvez alguns não vieram, não pediram um copo para quem veio, então a gente vai dar uma olhadinha na página 2. A
Dá uma olhada lá na página 2, na nota de rodapé, lá embaixo. O que é o palimpsesto? Qual que é o cuidado que o pastor está tendo desde o domingo passado e hoje, para que aquilo que a gente acredita que é precioso, esse tema de repensar e ressignificar, não seja mais um assunto ouvido e não aprendido, mas seja de fato aprendido, né? Olha o palimpsesto. O palimpsesto é um manuscrito que é reescrito ao se escrever por cima do texto original, geralmente sob os pontos de vista corretos, e às vezes em mais de uma situação. Eu não vou continuar lendo aqui para não te cansar, eu vou tentar exemplificar isso. Quer ver? Eu acho que vai dar para exemplificarmos isso aqui. Fazer algo assim. Presta atenção aqui no quadro que eu estou fazendo. Não vai dar para fazer igual aqui, tá? Suponhamos que isso aqui é uma pele, um couro, ok? Que é um pergaminho, pele de animal. E aí foi escrito algo aqui, tudo escrito. Só que na época ainda não existia o papel como nós temos bonitinho hoje, tinha um papiro, muito reduzido. E aí a parte de couro estava lá, não tinha tanto bicho para matar e tanto couro assim para ficar escrevendo. A pessoa chegava e raspava aquela primeira escrita para vir com uma nova escrita em cima. O palimpsesto, que é essa questão que foi estudada, o que acontece com o tempo? A velha escrita, ela vem e começa a entrelaçar com a escrita atual. Ela vem, mesmo tendo sido raspada, ela submerge, ela volta. E aí, a pessoa está lendo a atual misturada com a antiga. Só que a antiga volta. Pastor, por que o senhor está passando isso para nós? Por exemplo, quantos anos você ouviu dizer que o templo de Salomão, Zorobabel e Herodes, que o tabernáculo construído por Moisés é a casa de Deus? Quantos anos você... Quem ouviu dizer isso por 10 anos, levanta a mão. Ok? Quanto tempo você que ouviu que templo, que sinagoga era a casa de Deus? Quanto tempo faz que você está ouvindo que templo, sinagoga e que o tabernáculo não é a casa de Deus? Faz quanto tempo você está ouvindo isso? 4 meses? Levanta a mão. Entendeu? Preciso continuar explicando o que é palimpsesto aqui? Sabe o que acontece com você e comigo, com todo novo aprendizado? O velho aprendizado fica sempre batendo. Pá, 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 pá. O velho aprendizado quer submergir. Você quer ver ele submergir? A aula retrasada eu trouxe alguns cânticos que nós cantávamos habitualmente. E aí eu citei os textos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, o servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor. Quer dizer, todo esse Salmo 122 fala do templo como casa de Deus e fala do domingo como dia santo, no dia do Senhor. Você canta isso e você ouve isso. Sabe o que acontece? Aquilo que você ouviu durante 10 anos, que sinagoga, que templo, que tabernáculo é a casa de Deus, conquanto faz 4 meses você ouviu dizer que não é, conquanto você ouviu durante 10 anos que o sacerdote é o pastor, é o padre, é o bispo, que os demais não são sacerdotes, mas faz 4, 5 meses que você está ouvindo que sacerdote é universal, que são todos os crentes, e que a oração do pastor não tem poder mais do que a sua oração, que todo crente e sacerdote pode orar, o poder está no Deus da oração, não em quem ora. Faz 4 meses que você ouviu, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu e você ouvimos há 10 anos, ele vai estar sempre batendo por baixo. Aí basta você ouvir uma pregação daquela de 10 anos atrás na mídia, basta você cantar essa canção, e aí entra a questão até da educação emocional, que é mais forte,
E você fala, mas pera lá, é casa, não é casa, é sacerdote, não é? Por quê? Essa questão do palimpsesto. A velha escrita tenta sempre submergir. Sempre submergir. E sabe quando ela consegue submergir? Agora presta atenção. Quando a outra escrita, quando a nova escrita, obrigado por ter me. Quando a nova escrita, ela não é bem carcada. Quando a nova escrita não é bem escrita. Quando a nova escrita, além de entendida, não é bem aprendida. Entendendo, meus irmãos? É isso. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação. Para que não se perca esse tempo precioso que você dedica. Com qualquer tentativa de ocorrência de palimpsesto na sua mente, na minha mente. Que a gente, de fato, faça uma nova escrita. Uma boa raspagem. E carcar a mão profundo, aprendizado profundo. Sair da superficialidade. Aprender mesmo. Aí você vai ouvir a música Alegria quando me disseram, você vai ouvir 200 mensagens falando que o templo voltou a ser casa de Deus, que o sacerdote é de fato aquele que ora e tem poder, e você vai dizer, não, minha nova é escrita. Eu já aprendi que não é. Semana retrasada eu me deparei com 2 experiências práticas diante disso que a gente está dizendo. Primeiro, um vídeo que mandaram para o meu WhatsApp, e aqui por questão ética, e é filmado e vai para o YouTube a nossa aula, para eu receber processo depois. Determinada denominação que se diz evangélica anunciou que o bispo fulano da cidade tal, da igreja tal, vai receber dias tais, isso semana retrasada, o sacerdote vindo lá de São Paulo. Nós teremos aqui a disso, e teremos aqui a presença do sacerdote que veio direto de São Paulo, e ele vai orar por você. E o camarada estava trajado, ou pelo menos tentando se trajar, imitado até com o peitoral do sacerdote, com as pedras das 12 tribos na roupa, porque ele vai assim lá, e eu não tenho dúvida de que deve ter lotado o lugar, e de que as pessoas, ao ver aquela indumentária sacerdotal, só faltaram se ajoelhar diante do camarada. Mas eu vi uma em loco, e até filmei e fotografei, mas eu deletei no meu WhatsApp, porque foi aqui no bairro. Eles estacionaram o ônibus aqui na porta da minha sala, do meu gabinete, de repente o ônibus não sabia o que aconteceu ali, o maior zururum. Uma determinada religião, uma igreja próxima nossa aqui, não tão próxima, tá? Mas do bairro, onde vários sacerdotes dessa igreja, com as indumentárias sacerdotais deles, e de 2 em 2, indo de rua em rua aqui, semana retrasada, Mediterrâneo, Vale Verde, Coab, Secap, Everest, ia um na frente, chegava na casa, batia a palma, e o outro ficava no meio da rua tocando a trompeta, fazendo lá. Quando eu olhei aqui, eu parei o carro e falei, meu Deus do céu, século XXI, o que está acontecendo aqui? Primeiro que o toque da trompeta é um sacerdote com roupa, um homem com indumentária sacerdotal, todo o toque da trompeta, ele é atrelado com o anúncio de um anjo. É só você estudar a Bíblia que você vai entender isso. O tocar da trompeta, a mensagem está vindo. E aí eu fiquei parado, estacionei o carro e fiquei olhando, meu Deus do céu, que sequeira bíblica desse povo. E aí você vê a pessoa vindo lá na porta, aí eu até dei risada, né? Porque teve uma senhora que saiu, nossa, eu achei que o vendedor de picolé mudou a buzina. Por causa da trombeta. Não, nós somos sacerdotes da missão tal, e nós viemos aqui para falar. E começou. Eu falei, meu Deus. Agora, gente, chega um cara tocando trompete, o outro com a indumentária sacerdotal na porta da tua casa. Só falta você abrir, jogar tapete vermelho e fala, e entra aqui que você vai abençoar agora a minha casa. Pois é. Aí a hora que o cara viu que eu estava ali parado, olhando, ele chegou perto, eu abaixei o vidro do carro. Aí eu falei, puxa, quem vocês são? Aí ele se identificou. Aí ele perguntou, o senhor é da minha religião? Ele não falou da minha religião, ele falou o nome da religião dele. Eu falei, não. Eu já, bem assim, né?
falei assim, mas eu posso tirar uma foto sua? Ele falou, pode. Ele fez até a curva, eu bati a foto. Eu ia trazer para mostrar aqui, mas questão de ECAD, direitos autorais, eu não trouxe. Não trouxe. A gente, isso faz 3 semanas. 3 semanas. A sociedade, ela está sempre em busca de alguém que diga o que ela tem que fazer. Está sempre em busca de alguém que a abençoe. Está sempre em busca de uma figura religiosa mais do que ela. Isso não para. Isso não para. É terrível. Então, para vocês verem que a questão ela é forte. E aí, você imagina essa pessoa que você ficou lá 4 meses ensinando para ela a questão de tempo, de sacerdote, de igreja, quem é, o que não é. E aí, de repente, chega um camarada lá e fala que vai ter um culto na igreja dele, o sacerdote vai estar lá. E aí chega um cara falando, pronto. E aí, será que aquilo de 10 anos volta? Será que volta? Será que a nova escrita fica? A nova escrita só fica se de fato ela foi aprendida. Se ela foi entendida, eu não tenho dúvida que ela não vai ficar. Então, por isso, eu passei a página 2 de 2 para você escrever, caso você ache importante escrever depois de tudo isso que a gente falou. Aprendendo a aprender foi aula do domingo passado. Entender na aula, aprender é revisando em casa. Então, se você anotar o que a gente vai colocar para você aqui, você vai poder rever depois. Mas além de você rever depois, você no ato, isso não é milagre nem mágica, tá? Não é o lado místico da coisa, não. O ato de você escrever o que eu vou falar aqui não é mágico nem milagre. O ato de você escrever é acionar o circuito elétrico do seu cérebro e começar a gravar, a depositar aquilo que você está escrevendo lá. Se você ficar só ouvindo, você vai ter que escrever depois. Mas mesmo escrevendo agora, depois você vai ter que fazer uma revisão ainda, para melhorar. Então, se você quer de fato aprender, além de entender, escreva. Você tem aí na sua página 2 de 2, eu não esqueci de colocar a aula, não, tá? É isso aí em branco mesmo para você escrever. Nós colocamos aí templo judaico, entendendo que templo judaico é tanto aquele construído por Salomão, quanto aquele reconstruído por Zorobabel, quanto o ampliado por Herodes. Que a gente já estudou exaustivamente aqui no nosso varal. Depois você tem uma coluna em branco, que a gente vai fazer o completar a palavra aí. Depois vem a questão das casas, igreja, né? A igreja funcionando nas casas. E depois a questão da basílica, templo romano, que a gente colocou ali a partir do 2º século, 3º, 4º século, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião de Roma. E aí vem o templo e a basílica. Aí acontece um movimento que você vai me ajudar também a encontrar o nome, que é a resposta, ou o começo da resposta de um dos irmãos da aula, e eu sempre fico atento às perguntas. Quando eu falei assim, olha, não é só a reforma protestante que foi uma tentativa de repensar a igreja, de ressignificar a igreja. Muitas reformas, melhor dizendo, muitas tentativas ocorreram. Só que a do século XVI foi a de fato que se consagrou e por isso está mais registrado na história, embora as outras também estejam. Então você tem aí templo judaico. Eu não vou escrever, não precisa escrever. Mas nesse quadro, nesse segundo quadro, você tem aí uma palavra que começa com E. Você tem uma palavra que começa com E. E termina com S. Ok? Essa palavra que começa com E e termina com S é um grupo que não se conformou com o judaísmo que estava sendo vivido perto de 2 séculos antes de Cristo. Depois que já houve o exílio da Babilônia, voltaram para Jerusalém. Depois que eles voltaram de Jerusalém, depois que eles voltaram da Babilônia para Jerusalém, se estabeleceram, o templo foi reconstruído. E eles passam a viver o dia a dia deles. Há uma parte dos judeus que olha para aquela religiosidade judaica e fala, esse negócio está feio.
Está muito imoral aqui essa vida judaica. Esse culto no templo aqui tem muita profanação, feita pelo sacerdote, fazendo de qualquer jeito. Aquele povo que olhou para a espiritualidade judaica ficou cansada e saiu. Eles saíram. É um primeiro movimento contra a cultura que nós temos a partir dos judeus 2 séculos antes de Cristo. É um grupo de judeus que decide sair de Jerusalém, decide sair da parte urbana e vai para, se eu falar o nome, aí eu vou, acho que falar a palavra. Então vamos começar pelas mulheres. As mulheres falem uma letrinha para nós. Vamos ver se ajuda aqui. Vamos tentar encontrar essa palavra? Tem mulher aqui? Hã? R. Eu ia fazer uma forquinha aqui, mas não era disso, né? Não tem R de rato. Não tem R de rato. Hã? Letra A. Não tem letra A. Hã? Homens agora, 2 homens, porque as mulheres já tiveram 2 opções. Homens. C. Não tem C. Letra R já foi, não tem R. Volta as mulheres. Letra O. Tem O. O. Homem. I. Tem I. G. Não tem G. M. Não tem M. Hã? F. De faca? Não tem F. Hã? Não tem T de tatu. N de navio? Hã? N tem N. C não tem C. Tem S. Ah, é nada. Os essênios. Então você preencheu aí na sua folha? Os essênios, eles vão para aquilo que é chamado de deserto. Isso 2 séculos AC, antes de Cristo. Deixa eu fazer esse. Se fosse para enforcar aqui, ia dar morte. Não é bom, melhor não. Não vou enforcar não, porque não vai ser legal. Vai dar ruim, como diz o outro. Não vai dar ruim. Os essênios é um grupo de judeus que ficaram inconformados com a espiritualidade judaica do tempo, 2 séculos antes de Cristo, e eles já tentam fazer uma reforma ali. E eles falam, tá bom, vamos embora para o deserto. E eles abandonam a vida urbana, o conforto de Jerusalém, e vão viver no deserto. A questão é que esses essênios que vão viver no deserto, deixa eu pegar o próximo nome, porque aí vai dar na mesma. Eu vou dar um salto agora de 2 séculos antes de Cristo, aí eu vou para o tempo de Cristo, vou lá para o 4º século, vou dar um pulo de 5 a 6 séculos agora, em 500 a 600 anos aqui, tá? Depois eu volto, porque o outro movimento que surge aqui é igual. Só que antes de eu ir para esse movimento, volte seus olhos na página 2. Onde está aí a Basílica / Templos Romanos? Enxergou aí? Basílica / Templos Romanos é quando há uma oficialização do cristianismo como religião de Roma. Ponto. Estudou isso? Quando houve essa oficialização da religião romana, o cristianismo assim como a religião oficial, o que acontece, que a gente estudou aqui? Um monte de gente decide aderir ao cristianismo. Não é conversão ao cristianismo. Afinal de contas, o imperador romano Constantino diz que se converteu, ele é cristão. Eu tenho cargo no governo, faço parte do exército, eu vou para a igreja de Constantino, porque eu me garanto, eu vou ter status na sociedade atual. Essa adesão em massa na igreja cristã gerou muita imoralidade. O pecado corria frouxo, não tinha cuidado.
Mas não só a imoralidade e o pecado, sem ser combatido na igreja, pecado, não é pecador, tá? A gente combate o pecado, não combate o pecador, bem lembrado aqui, ok? Além de na igreja não combater mais o pecado, porque há uma adesão, e adesão que não é conversão, não há transformação de vida. Tem um monte de religioso lá dentro, cristão, pouco. A sociedade também, na época greco-romana, se corrompeu cada vez mais. Aqueles cristãos que se reuniam nas casas, que foram levados por Constantino a usar a basílica e os templos romanos dados por Teodósio, esses cristãos sinceros, que foram ensinados pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por João, esses cristãos que de fato se converteram, não é aquela galera que veio pela adesão. Esses cristãos, eles começaram a olhar para o ambiente da igreja, cheio de gente que não tinha se convertido em coisa nenhuma, e a imoralidade correndo, e os papas, os padres, os bispos da época, brigando pelo poder, pouco se importando com santidade. Esses cristãos ficam cansados, e eles decidem também ir para o deserto. Quem são eles? É o segundo aí, ó. É um outro movimento contra a cultura, inconformado com a vida religiosa. Então vamos lá, começa com o que aí? M. Peraí. Aí, ó, eu estou sendo bacaninha com vocês ainda. Começa com M e termina com O. Esse movimento, ele nasce em meados do 3º para o 4º século depois de Cristo. Ele está nascendo nessa efervescência da adesão constantiniana do povo romano ao cristianismo. Esse movimento nasce ali. Estão revoltados com o cristianismo que está sendo vivido na igreja e a sociedade corrompida. Esse povo fala: estou cansado, vou para o deserto, não aguento mais. Vou tentar viver a minha igreja, a minha religiosidade no deserto. Começando pelos homens agora. Vai, vamos dar uma chance para os homens, né, mulheres? Hã? Tem o A. Pera lá, perdão. Eu errei o A, tá? O A não é aqui nesse X, aqui é outra letra. O A é aqui, tá? Perdão, foi mal. Mulheres? Hã? Letra V. Não tem. Volta para o nome. Ping-pong. Hã? E. Letra E. Não tem E. Mulher? Outra mulher aqui que não falou ainda, gente. Hã? I. Tem I. Tem I. Tem 2 I. Uia. R de rato. Não tem R de rato. S. Tem S. Eu vou colocar o S em vermelho aqui em cima do lado, tá? Para vocês enxergarem. Deixa eu colocar só ali, só vermelho. Tem 2 S. Como diz o outro, só abre parênteses. Hoje é adolescente, o pai e a mãe mandam um WhatsApp, faz tempo que ele está para chegar em casa, e aí você fala assim: filho, porque a mãe e o pai faz um texto enorme para perguntar como o filho está, né? Aí o filho e a filha responde: SS. Sabe o que é, né? Sabe? Vai lá. Certinho. Está tudo certo. Na verdade, certo é com C, não é com S, mas eles colocam SS, tá bom? Vamos lá. Mulher, uma letra. Uma letra, mulheres. Hã? N. Tem N. Tem N. Homem. Não tem U. Mulher. M de macaco. Tem M.
não tem letra B. Hã? Letra E. Letra E. Não tem letra E. Hã? Letra T. Acho que ela vai matar agora aqui, mas não fala a palavra inteira não. Ela não sabe português, então você vai ficar sem falar. Ela só sabe essa palavra em inglês, então beleza. Letra C. Letra C. Muito bem. Tem a letra C. O. Letra O. O. Você sabia inglês? Como que é inglês? Vai, fala aqui pra gente ouvir. Monasteries. Fala de novo. Monasteries. Vocês entenderam que eu não vou repetir para pagar amigo, não. Monasticismo. Gente, os filmes que nós assistimos, eu penso que você assistiu também, que você vê os chamados monastérios. Hã? Quando alguém tem que fugir, fugia para onde? Para o monastério. Porque lá estavam os monges. Mas não é só por isso que fugia, porque lá estavam os monges, tá? Mas no deserto surge essa turminha. E aí vão construir os grandes monastérios, que até hoje existem, a maioria deles em pé, alguns destruídos, e a arqueologia então vai lá e mostra no sítio arqueológico ali, houve um monastério, mas a maioria está em pé, porque eles eram muito bem construídos, muito fortificados. Esse movimento é esse movimento de poucos cristãos que se cansaram da adesão em massa depois que Constantino disse ter se convertido, porque eles não aguentaram ver a imoralidade na igreja, a briga pelo poder entre a liderança, entre o clero, e não aguentaram ver a sociedade se corrompendo. Então eles também tomam uma decisão parecida, só que são graus diferentes, vamos assim dizer, usar a palavra graus. Igual com os essênios, mas o monasticismo ele é forte, porque até hoje ele existe. Eu não sei qual a ideia que você teve enquanto eu fui falando dessa saída da parte de judeus dos essênios. Se você quiser colocar, eu agradeço, meu irmão. Vai precisar de uma chave de fé e de alguém te ajudando aqui. O Paulo vai tentar colocar para nós ali um outro flipchart. Então eu espero que você tenha escrito aí, tá bom? Se você quiser escrever para uma informação maior, aí na coluna monasticismo que você preencheu, ok? Então você coloca aí, movimento de cristãos que vão para o deserto. O movimento de cristãos que vão para o deserto. Aí você pode colocar aí, mais ou menos, ano 305 depois de Cristo. Em 305 depois de Cristo, mais ou menos, uma parte de cristãos inconformados com a moralidade na igreja, na sociedade, vão para o deserto, tentar viver a religiosidade, a espiritualidade deles. depois de Cristo, quarto século. Alguns você vai encontrar ali ano 290 e poucos, 260 e poucos, são sempre datas aproximadas, ok? É entre o terceiro e quarto século que o movimento começa, por causa dessa adesão em massa e não conversão, né, ao cristianismo. Eu deixei para escrever depois a questão da particularidade, mas pode escrever aí. Deixa eu já dar uma dica para você. Não pode escrever na coluna do monasticismo. Você coloca assim: tudo que você escreveu aí, você coloca embaixo, não aquele sinal de hashtag, você coloca só com um risquinho, diferente, para não ter que escrever, tá? 2 barras, diferente, corta. Tudo isso que foi um movimento monástico. Aqui, ó. Obrigado, viu, Paulo?
Obrigado, viu? Tiagão, beleza? Monasticismo. Até você que gosta de estudar e aprender, durante a semana você vai botar lá no Google monasticismo. Só que você encontra de tudo lá, né? Então não lê uma fonte só, não, lê 2, 3 fontes para ver se a coisa vai pegando. Monasticismo, conquanto teve a sua colaboração, teve, não dá para jogar tudo fora, teve a sua colaboração, mas uma leitura crítica que eu faço do monasticismo é que ele foi diferente da proposta de Jesus Cristo. Quem estava achando lindo o monasticismo, bonito os essênios, desculpa aí, tá, se desapontou. Monasticismo é diferente da proposta de Jesus, de Cristo, né? De Cristo. Por que o monasticismo é uma proposta diferente de Cristo? Assim como o essênio, o movimento dos essênios lá na questão judaica, também foi um movimento diferente do que viria a ser a proposta de Cristo. Do que fora a proposta de Deus Pai desde Abraão, quando escolhe um povo. Vai prestando atenção na história, que daqui a pouco eu vou mostrar monasticismo na igreja hoje. E essênios na igreja hoje. Não vai pegar a história. A gente tem que repensar isso e ressignificar. O monasticismo é diferente da proposta de Cristo. Bom, qual que era a proposta do monasticismo? Ou dos essênios? Aí você pode escrever numa coluna ou faz uma chave parando para os dois. A proposta do monasticismo era isolamento. Isolamento. Isolar-se. Não quero saber dessa igreja corrompida, um monte de gente caderil que não se converteu, dessa imoralidade, desse pecado, essa sociedade cada vez mais imoral, pagã. Estou cansado disso, eu vou para o deserto. E aí vai um monte de cretaiaga junto. E eles vão para o deserto. E lá eles tentam viver o cristianismo. Eles se isolam no deserto. E começam a surgir as comunidades monásticas. E aí eles vão construir os monastérios. Conquanto eles, a expressão deles, a palavra-chave aqui do monasticismo, era uma busca maior, o que não é de todo errado, a forma às vezes a gente erra, uma busca maior pela santidade. Eu vou escrever pequenininho aqui, mas em vermelho, se você não enxergar, eu acabei de falar. A proposta dos monges, esse movimento do monasticismo que vão para o deserto, é: nós queremos vida santa, nós queremos ser diferente, nós não queremos viver essa corrupção que a igreja está vivendo, nós não queremos viver esse paganismo, essa imoralidade que a igreja vive, que a sociedade vive. Então vamos para o deserto. E lá a gente vai começar uma nova igreja, um novo cristianismo. E eles vão. Foi ruim eles buscarem santidade? Não, foi excelente. Essa foi uma grande colaboração. O que foi ruim deles? Qual que é a proposta de Jesus Cristo? Vou começar, tá? Primeiro, a proposta de Jesus Cristo, ela chama-se encarnação. Encarnação, que é o tabernacular. Voltar aqui, né, para o nosso tema, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, que eu peço que você abra a sua Bíblia, no João capítulo 1, verso 1 a 4, e verso 14. Vamos abrir a Bíblia lá? Evangelho de João capítulo 1. Verso 1 a 4. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui na nossa vida hoje. Talvez domingo que vem, deixa eu ver que horas são. Domingo que vem, mas vamos, vai pegando aqui. Evangelho de João capítulo 1, verso 1 a 4 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De quem está falando aqui, João? Jesus. O que Jesus faz? Verso 14. Vamos ler todos com a sua voz?
Todos juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na verdade, houve várias tentativas de reforma. Na verdade, houve vários movimentos contra a cultura religiosa e moral da época. Na verdade, várias pessoas quiseram ver uma igreja cada vez mais santa, mais séria. Só que muitas vezes, nesse querer ver, faz coisa errada. Faz em parte o que Jesus propõe, santidade, mas faz muito em parte diferente do que Jesus propôs. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Bom, eu acabei de dizer que o monasticismo foi um grupo de pessoas que começam esse movimento e, cansados da vida na igreja imoral, pecadora, de uma sociedade moral pecadora, eles vão para o deserto, eles se isolam. Não queremos saber da igreja lá na cidade, não queremos saber da sociedade, lá, vamos para o deserto. E lá nós vamos criar o nosso neocristianismo, o novo cristianismo. A proposta de Jesus é encarnar-se no meio do pecado, no meio da imoralidade. A proposta de Jesus é encarnar-se entre homens e mulheres miseráveis como eu e você, que não merecem a presença dele. Nós não merecemos a presença dele. Ninguém merece a presença santa de Jesus. Mas por graça e misericórdia ele decidiu encarnar. Já pensou se baixasse o espírito de essênio em Jesus Cristo? Ou então de monasticismo? Jesus ia olhar para mim e para você e ia falar: estou fora, não quero habitar no meio de vocês não, eu vou para o deserto. A proposta de Jesus é a encarnação, é viver onde o povo está, onde o pecado está. E aí a proposta que Jesus tem, ele passa ela para os discípulos. Quando na oração, Jesus orando a Deus Pai, a despeito dos discípulos, a oração que ele fala assim: Pai, não quero que os tire mas que os livre do. Ok? Jesus está dizendo assim: é no mundão mesmo que vocês vão ter que viver. Não vai se enclausurar não vai virar crentinho, gueto. Não vai se achar tão santo a ponto de querer viver dentro de uma redoma e não querer estar entre pecadores. Porque a minha proposta é que vocês estejam lá. E aí Jesus continua dizendo: vós sois o sal, e sal na perspectiva não apenas de dar sabor, mas de trazer aquilo que é podre a ter vida. Vós sois a luz do mundo. Então, crentaiado, não é para ir para o deserto não, vocês vão no meio das trevas, porque vocês têm que brilhar lá, porque brilhar no deserto é facinho. Ser sal no deserto é tranquilinho, no mar então nem se fala. Dentro da igreja então. Ok? Então nesse aspecto é que Jesus está dizendo assim, e até aproveitando essa dica sua, e dentro da igreja. E aqui eu quero trazer, meus irmãos, para a gente o seguinte aspecto. Quando a gente olha para a igreja de Jesus Cristo hoje, nós falamos em repensar, em ressignificar a igreja. Talvez tenha passado pela sua cabeça, na minha tem passado, e eu não tenho problema de falar aquilo que acontece comigo. Quantas vezes já não passou na sua cabeça de falar: estou cansado de igreja, estou fora, não quero mais isso para mim não. Pastor, você já pensou isso? Já. Caiu da fé, pastor? Não. Eu não estou cansado da igreja de Jesus Cristo, nem do Evangelho de Jesus Cristo. Estou cansado da igreja institucionalizada, que não quer repensar e ressignificar, que não quer viver e se aproximar cada vez mais daquilo que de fato é a proposta bíblica de ser igreja. Não estou falando contra a instituição, porque qualquer lugar você vai se tornar uma instituição. Mas a nossa revolta é contra uma instituição que coloca gente a serviço dela. E na verdade a instituição ela deve existir para servir as pessoas, e não ao contrário. Porque a instituição acaba se institucionalizando tanto que ela acaba forçando a barra e levando o crente, o evangélico, a viver o que a Bíblia não diz para ele viver. A gente vai falar disso mais tarde, um pouquinho mais para frente. Mas aí, na nossa miséria, no nosso pecado, e aí quantos desigrejados já existem? Quantos sem igreja já existem? Gente não apenas que não quis compromisso, mas gente que cansou mesmo da igreja.
Mas eles estão tentando viver um outro tipo. A palavra que eu tenho é que, conquanto pode parecer que o cansaço vem a ponto, nossa, daqui a pouco o pastor não quer nem saber mais da igreja, daqui a pouco o pastor não quer nem saber da igreja. Não é assim. Porque a proposta de Jesus Cristo para a minha vida, sabe qual é? É ser um pecador entre vocês, pecadores. Vocês não gostaram de ser chamado de pecador? Não? 1 João capítulo 2, verso 7 a 10 diz que você é pecador. E diz que eu sou pecador. E quem diz que não tem pecado é mentiroso. E a gente peca todo dia. A proposta de Jesus é eu estar nessa igreja, que às vezes machuca, que às vezes é desagradável. Mas ali tem gente pela qual Jesus morreu e decidiu se encarnar e tabernaculou entre eles. É ali que Jesus fala para que eu e você prossigamos. Então não é chutar a igreja, não é maltratar a igreja, não é levantar um movimento contra a igreja, mas é ter a ousadia de, enquanto igreja que eu sou e que você é, de olhar para a igreja, a instituição e falar: tem muita coisa errada aqui que precisa ser repensada, que precisa ser ressignificado. Estou deixando isso claro aqui para não parecer que nós não temos nada contra a igreja. Deus tem me ensinado a amar a igreja cada dia mais. Por isso que a gente se dedica no trabalho de estudo, para trazer aula, para trazer mensagem, para trazer aconselhamento, para ouvir. Eu amo a igreja, e você é chamado a amar a igreja. Então nada de pedir e querer ir para o deserto, viu? Nada de pedir, olhar para o monasticismo: acho que eu vou fazer igual eles, acho que eu vou fazer igual os essênios. Não, porque a proposta de Jesus é aí onde você está, abençoado. A igreja está romanizada, não está as mil maravilhas. Você quer ser sal e luz? É aí, porque lá fora não precisa, é aí. É aí. E aqui encerrando a aula, enquanto entenderem que você possa ficar aí, entendeu? Enquanto quiserem que você fique aí, enquanto você achar que dá para continuar, que há espaço para ficar aí, que dá para continuar aí. A proposta de Jesus Cristo é essa para mim e para você, de olharmos para a igreja de Jesus Cristo. E como o apóstolo Paulo diz: por esta causa eu dobro os meus joelhos. Pela igreja de Jesus Cristo, presbiteriana do Brasil, pela igreja de outras denominações, pela igreja presbiteriana da Guarda ainda mais, eu tenho dobrado os meus joelhos. Por esta causa eu dobro o meu joelho, te convido a dobrar o joelho, mas com um santo inconformismo de algumas coisas que precisam ser mudadas, à luz da palavra de Deus. Por isso, repensarmos e por isso ressignificarmos a nossa vida igreja. Nossa vida igreja. Amém? Ouviu um amém lá? Tem mais amém? Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós queremos repensar e ressignificar a igreja. Domingo que vem eu volto trazendo na aula o que eu particularmente já repensei e já ressignifiquei. E outra, não vendo a minha consciência por preço nenhum nesse mundo. Não vendo. Pago o preço. E o que a igreja já tem sido convocada a repensar e ressignificar. Aí vai depender de cada um dos irmãos. Aí vai depender de cada um dos irmãos. Aqui. O microfone, por favor, aqui. Abrindo aqui para pergunta, a partir do irmão que levantou a mão, depois alguém quiser perguntar dentro do que nós falamos até agora, e já estamos encerrando a aula. Infelizmente eu não pude chegar no início, houve uma urgência lá em casa, mas eu só queria saber: os essênios pensavam da mesma forma dos monasticismos? Os essênios não é que eles pensavam da mesma forma do monasticismo. Os essênios, eles tiveram um movimento que depois do monasticismo, que o monasticismo é depois do essênio, né? O essênio é primeiro, o essênio é antes de Cristo, o monasticismo é depois de Cristo. Mas há paralelos dos essênios e dos monges. Há práticas iguais. Há algumas que diferem. Algumas práticas iguais dos essênios com a questão do monasticismo. Um apego excessivo à lei. Um apego que tinha que cumprir a lei ipsis literis. Não podia falhar com a lei, porque são judaicos, né? E o pessoal também que
que entra no monacismo. Uma outra questão igual entre os essênios e o movimento monástico é a questão do apego à santidade. Ótimo isso. Só que o apego à santidade deles era ligado à moralidade. Isso é uma grande confusão do Evangelho, que é isso que eu vou trazer nas próximas aulas. A gente confunde moralismo com santidade, mas muito fácil isso. E a gente mata pessoas por causa de uma visão moralista que a gente acha que é de santidade. Aliás, nem por outra não deveria matar ninguém. Tem algumas coisas parecidas, outras divergem um pouco, porque uma é mais apegado ao judaísmo, né? Outra tem judaísmo, mas já tem um pouco de cristianismo também. Tá? Mas são dois movimentos distantes. Os essênios, pelo que eu entendi, que viviam no deserto sem um local apropriado. Já os monásticos foram montar os monastérios. Os essênios, eles passavam a construir as suas fortalezas depois. Né? Tanto que quando a gente trabalha aquela parte histórica da revolta dos judeus contra o Império Romano vai e destrói Jerusalém, há uma resistência judaica em Massada, que é uma das fortalezas de Herodes, próxima a Jerusalém. Ali há um grupo de essênios, dirigido por um líder chamado Judas Macabeus. Eram essênios que foram para o deserto, e eles resistiram a Roma, e aí acontece o que aconteceu no final do filme, quem assistiu, né? Não vou falar para quem não assistiu para não perder a graça, então falo para a pessoa poder assistir, né? Então eles acabam fazendo as suas construções. Agora, dentro desse movimento do monasticismo, igual a igreja evangélica vem acontecendo do século XVI para cá, existem várias divisões. Tem os monges que de repente cai a ficha e eles falam: opa, a gente tem que sair do deserto e ir lá para a cidade para servir as pessoas. A gente tem que voltar para a cidade para abençoar as pessoas. E aí você vê isso em algumas religiões, que eu vou evitar falar o nome aqui, que estão reclusos, mas vão para a sociedade para servir pessoas. A questão é que eles continuavam voltando para o deserto. Vai para o deserto e vem para a sociedade. E a propósito de Jesus não é vai e vem, a propósito de Jesus é encarnação. Fica aí. Tenha cheiro desse povo, conheça esse povo, viva com esse povo. Ok? Então, o monasticismo, gente, é um outro braço da história aqui dentro da igreja, que é gigantesco. É uma história aí para você olhar meses, anos a fio, tá bom? Eu só dei um lampejo hoje para mostrar que propostas de reforma, de movimento contra a cultura, uma religiosidade imoral, fora da palavra, já acontecia 200 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo. Essênios antes, monástico depois. E nós vamos ver outros movimentos. Deixa eu voltar o microfone para você, Tom. Tá aí, irmão. Olha o microfone ali, ó. O lanterninho que já mostrou a hora para mim já. O relógio dele é grande. A diferença só é que o primeiro não tinha a Bíblia, né? O segundo já tinha ali a Bíblia na mão, né? O primeiro tinha, como o segundo também tinha. O primeiro tinha o Antigo Testamento, não tinha o Novo. O segundo tinha o Antigo Testamento e parte do Novo, porque o Novo Testamento, o cânon de fato, vai fechar com Jerônimo. Com Jerônimo, perdão, estou confundindo a Vulgata. O Novo Testamento ele vai fechar ali no final do segundo para o terceiro século. É quando o movimento monástico surge. Então, os dois tinham palavra de Deus. E é boa a sua pergunta, porque é de onde nós vamos pegar a próxima aula. Hoje nós temos palavra de Deus. Mas vocês vão ver que de vez em quando a gente dá uns rampões de monge e de essênio. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, oramos mais uma vez essa noite, clamando a Tua bendita graça e misericórdia sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja espalhada na face da terra. Que o Teu perdão seja renovado sobre nós. Que a Tua graça, o Teu amor, que a iluminação do Teu Espírito Santo continue sendo derramado sobre nós, para que entendamos a Tua palavra e olhemos para a história do passado, a história de hoje, e olhemos para nós mesmos enquanto igreja que somos, e possamos nos dobrar cada vez mais diante da Tua palavra, para vivermos igreja conforme a Tua palavra nos convida a vivermos.
Assim nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.